Todos estão assustados com as recentes movimentações na Síria que parecem conduzir a algo maior. Alguns falam na Terceira Guerra Mundial, outros apresentam teorias malucas da conspiração e até mesmo aqueles que já se preparam para o apocalipse. No meio desse mar de caos e confusão, pouca coisa parece ser esclarecida sobre a questão do Oriente Médio e das razões que tornam a Síria tão importante para o governo russo. Por isso, convido você a entender rapidamente através desse vídeo o conflito da Síria e o que poderá acontecer. A Síria era, antes do início da guerra, um país secularizado, com forte mistura de religiões que conviviam pacificamente, incluindo expressivos grupos cristãos. O presidente Bashar al-Assad, do Partido Socialista Árabe, buscava se distanciar do modelo muçulmano de governo e jamais foi reconhecido por suas práticas religiosas. Sua esposa, inclusive, não usava o véu e era frequentemente fotografada com calças. As coisas começaram a se complicar com a chamada Primavera Árabe. Inúmeros grupos passaram por todo o Oriente Médio a depor os presidentes locais a inserir governos pró-Islã e pró-nacionalismo. O movimento atingiu a Síria através de rebeldes, mas Bashar al-Assad repeliu as movimentações de forma ferrenha. O conflito se reduziria a isso, não fosse um elemento muito importante para vários países: a exportação de gás. A Rússia detém hoje esse monopólio, revendendo para a Europa por um valor alto e deixando os países do velho mundo dependentes. Tanto a economia quanto a forte influência do governo de Vladimir Putin requerem a manutenção disso. Entretanto, a Arábia Saudita também contém grandiosas reservas de gás e o interesse de exportá-lo. Porém, os túneis passariam por dentro da Síria, o que é impossível com o país dominado por um presidente aliado de Putin. Isso levou os governos saudita, francês, britânico e americano a financiarem os rebeldes, incluindo, acredita-se, aqueles do Estado Islâmico. A queda de Assad significaria o fim da hegemonia russa na região. Mas Putin e Bashar al-Assad não estão sozinhos na disputa. O Irã, de maioria xiita, preocupa-se com a possibilidade dos sauditas, quase que em sua totalidade sunitas, se tornarem a maior potência do Oriente Médio. Para tal, passaram a apoiar o governo sírio numa tentativa de impedir que o país rival exporte o cobiçado gás. Erdogan, o presidente da Turquia, também resolveu se intrometer no conflito. Assim como algumas facções rebeldes, ele sonha com um governo muçulmano que se imponha como uma potência sobre o Oriente Médio. Seria fundamental expurgar os secularistas sírios e seus apoiadores russos. Fechando o intricado quebra-cabeça, ainda a presença dos curdos, um povo sem pátria e constantemente perseguido que, em meio aos conflitos, luta por liberdade e autodeterminação política. O que parecia ser um pesadelo de engrenagens e interesses ameaçou destrinchar-se com as eleições presidenciais americanas. A Arábia Saudita apoiou financeiramente a candidatura de Hillary Clinton, que prometeu uma postura mais agressiva contra Moscou e Damasco. Em contrapartida, a Rússia não escondeu sua predileção por Donald Trump, o qual prometia neutralidade e um governo afastado dessas questões. Entretanto, a aparente lua-de-mel entre as duas potências foi rompida nessa semana, quando o governo Assad fez uso de armas químicas proibidas em muitas resoluções e decretos. O presidente americano, enxergando que isso poderia afetar seus aliados no Oriente e na Europa, e consequentemente o próprio país, revidou com dezenas de mísseis contra bases militares sírias, deixando mortos e feridos, além de irreversíveis danos materiais. Moscou enfureceu-se com o ocorrido, acusando os Estados Unidos e dizendo que o ataque químico foi apenas um pretexto para algo que já estava planejado. Já na América, tanto aliados quanto opositores apoiaram a postura da presidência. Alguns dizem que esse ataque poderá conduzir a uma escalada maior de conflitos, outros que as coisas não irão adiante. Ainda aqueles que defendem que tudo não passou de uma tática para fortalecer internamente o governo de Donald. Fato é, atualmente o mundo é sustentado por um jogo delicado de interesses, que cedo ou tarde poderá resultar numa catástrofe. E na história de verdade, para o lamento de muitos, não há um mocinho para salvar as coisas no final.